Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Quando você abrir, piscou o olho, já fechou. Então, foca a sua energia. Não deixe ninguém conversar com você. O momento da palavra de Deus é o momento para você total foco no que Jesus tem para falar. Não permita que ninguém converse com você. Não é hora de ir no banheiro, fica apertado. Você fica apertado para ir para Ubatuba, para Praia Grande. Fica apertado para ouvir a palavra. Segura. Se não puder, vai fazer aqui, vai lá no banheiro. Mas não deixe ninguém te distrair. E que o inferno seja reprovado, que as trevas recuem, para que essa semente caia no seu coração e no meu e germine. O único jeito da gente se tornar vencedor em Cristo é se a palavra de Deus germinar no nosso coração. Se a palavra de Deus não germinar no seu coração, você nunca será transformada numa vitoriosa. Se a palavra de Deus não germinar no seu coração, você nunca será um vencedor na sua vida. Nem na sua vida financeira, nem na sua vida pessoal, nem na sua vida social, nem no seu ministério que Deus tem para você. Deus tem um ministério para você. E a sua vida não vai prosperar se Deus não conseguir fazer germinar no seu coração e no meu coração a palavra de Deus. A palavra de Deus germinando no seu coração é a única solução para você ser feito uma vencedora, um vencedor. Você pode ter a dificuldade que for, mas sobre todas essas coisas você será sempre mais do que vencedor se a palavra de Deus frutificar, germinar, crescer dentro do seu coração. E tem um inimigo chamado Lúcifer, Satanás, o diabo, que ele quer tirar do coração a palavra. Você vai ouvir a palavra agora, foca atenção, porque é o único jeito de você ser um vencedor, uma vencedora, por meio de Jesus. Se essa palavra se tornar uma árvore, se a semente crescer e virar uma árvore dentro do seu coração, não tem luta que você não vai vencer. Não tem situação que você não possa superar se essa semente da palavra crescer no seu coração. Amém? Anote isso. Lucas, capítulo de número 8. Vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 22 ao verso 26. Lucas 8, verso 22 ao 26 diz assim: Ora, aconteceu em um certo dia que ele entrou no barco com seus discípulos e disse: Vamos para o outro lado do lago. Diga lá. Vamos para o outro lado do lago. E eles partiram, mas enquanto navegavam, ele adormeceu. Desceu uma tempestade de vento sobre o lago e enchiam-se de água os barcos. Então eles gritaram: estamos em perigo. Verso 24: E chegando-se a ele, o acordaram dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e eles cessaram, e houve calmaria, bonança, calmaria. Olha, é uma das coisas que eu mais gosto no Espírito de Deus, é esse resultado aqui, calmaria. Não existe jeito melhor de viver a vida do que ser calmo. A calmaria é que possibilita você pensar direito. A calmaria é que possibilita a gente tomar as melhores decisões. A calmaria é o que dá para a gente poder de enxergar as coisas direito. O tumulto, a tempestade pode estar fora de você, nunca dentro. Nunca traga a tempestade de fora para dentro.
Não traga a tempestade de fora da sua vida para dentro do seu coração. Não traga a tempestade de fora da sua vida para dentro da sua mente. Seja qual for a tempestade, não traga para dentro. Você pode estar no meio da tempestade, mas a tempestade não pode estar no meio de você. Se a tempestade estiver no meio de você, no seu centro, você não vai ouvir a voz de Deus. Você não vai ver a mão de Deus. Se você quer ver a mão de Deus e quer ouvir a voz de Deus, não deixe a tempestade de fora entrar. E só tem um jeito de a gente não deixar a tempestade de fora entrar. Tempestade na Bíblia é sempre uma figura de problemas. Tempestade sempre foi um sinônimo de dificuldades. E aqui no caso, Michael, aqui no caso do texto de Lucas 8, se você ler o verso 1, a tempestade aconteceu num certo dia. Que dia é esse? Que dia é um certo dia? Como começa o verso 22 na sua Bíblia? Como é que diz aí? Verso 22. Como diz aí, Thaís? Aconteceu num certo dia. E a sua, Ana? Certo dia. E o seu, Edu? Certo dia. E a sua Bíblia aí, Fernanda? Um certo dia. E a sua, Ricardo? Um certo dia. E a sua aí, Angélica? O que diz? Num daqueles dias. Agora eu pergunto para você, que dia é esse num daqueles dias? Que dia é? Que dia é um certo dia? Que dia que é? Quarta-feira? Quinta? Sexta? Sábado? É mês de maio, de junho, de dezembro? Que dia é um certo dia? É qualquer dia. Meu irmão, qualquer dia a tempestade pode te pegar. Qualquer dia a tempestade pode bater na sua porta. Assim é a vida. A vida, qualquer momento, pode trazer uma tempestade. Eu louvo a Deus para aqueles que estão se tornando fortes na fé, porque quando a tempestade bate, a casa não cai. Quem está fortalecendo a sua fé em Cristo, quando a tempestade chega, a casa não cai. É ruim quando a gente encontra um amigo na rua, e ele pergunta, e aí, como é que está? Eu falei, a casa caiu. Quando a casa cai é porque a fé está fraca. E a fé só é fraca quando ela é feita e construída na areia. E areia é tudo que não é a Bíblia, tudo que não é a palavra de Deus, tudo que não é o Espírito Santo, tudo que não vem de Deus, tudo que é humano não é capaz de suportar sempre todas as tempestades. Tempestade, querido, é só uma questão de tempo. Todos nós vamos passar por uma, por duas ou por três. Quantos aqui já passaram pelo menos por 3 tempestades na vida? Faz um tchauzinho de tempestade lá, deixa eu ver. Né? Se você passou por uma baita tempestade, levanta as 2 mãos e chacoalha bem forte. Baita tempestade, já passei por baita tempestade. Levanta, eu estou levantando porque eu já passei também. Tempestade faz parte da vida, diga. A questão não é se você terá ou não terá uma tempestade, a questão é quando a tempestade vai bater. E digo mais, a tempestade não bate uma vez só na vida da gente, ela bate às vezes, muitas vezes. Mas nós temos um caminho pelo qual nós podemos vencer todas. Se você aprender o que você vai aprender essa manhã, se você agarrar com força o que você vai ouvir nessa manhã, você vai estar preparada para vencer qualquer tempestade. Você vai estar preparado para vencer qualquer tempestade, qualquer tempestade. E eu louvo a Deus que eu não estou dizendo isso como coach, como palestrante, que diz que pode ganhar qualquer coisa, vender para qualquer um. Isso é tudo balela. Eu estou apoiado sobre a palavra de Deus, gente. A palavra de Deus é a verdade, todo homem é mentiroso, todo homem é fraco. Mas nós não estamos aqui confiando na palavra de um pastor, nós estamos aqui juntos ouvindo a palavra de Deus. E quando a gente confia na palavra de Deus, podemos ter certeza que Ele vai cumprir a palavra dele. Eu quero falar com vocês sobre 7 coisas que você precisa
Rapidamente, 7 coisas que você precisa para fazer da sua vida uma vida vencedora. 7 coisas que fará você vencer qualquer tempestade na vida. 7 coisas que fará você vencer qualquer coisa na vida, qualquer tempestade na vida. Porque vem da palavra de Deus, não vem da minha cachola, não vem da minha elucubração, vem da palavra de Deus. Primeira coisa que eu e você precisamos é: tenha resposta para as suas dúvidas sobre Jesus. Vamos dizer? Tenha respostas para as suas dúvidas sobre Jesus. O verso 25 diz que depois de Jesus ser acordado, depois de Jesus olhar a tempestade, o vento forte, as ondas enchendo o barco, ele se levantou e mandou o vento calar e as ondas aquietarem, e se fez uma grande calmaria. Aí os discípulos olharam para Jesus e ficaram assim, com aquela cara, meu Deus, e eles fizeram uma pergunta, sabe aquela pergunta que você faz em voz alta, sem perceber que você está fazendo, sabe? Meu Deus, e que não sei o que, sabe? Os discípulos viram Jesus acalmar a tempestade e eles olharam para Jesus e fizeram uma pergunta. E a pergunta foi: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Podemos perguntar isso? Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Veja, eles estavam fazendo uma pergunta: quem é este? Se você quer vencer todas as tempestades da sua vida, você precisa saber quem é Jesus. Você não pode ter um Jesus que é o Jesus do seu tio. Não pode ser um Jesus que é o Jesus da sua mãe. Se você quer vencer todas as tempestades que aparecerem na sua vida, Jesus não pode ser o Jesus da sua mulher. Tem que ser o seu Jesus, homem. O Jesus do outro funciona para o outro. Quando a tempestade chegar no seu barco, você vai precisar saber quem é Jesus para você. Então, se você quer ser uma vencedora, um vencedor, todas as vezes que a tempestade bater na sua casa, você precisa saber quem é este. Você precisa sondar a Bíblia e tirar as dúvidas do seu coração, homem. Você precisa tirar as dúvidas do seu coração, mulher, sobre Jesus. O seu Jesus não pode ser o Jesus do seu avô. Meu avô era de Jesus. Sabe por que eu fui capaz de fazer o velório do meu pai? Eu achei que eu ia tremer na base, mas o Espírito Santo estava lá e falou com a gente no momento de extrema dor. O Espírito Santo estava lá, porque eu sei quem é Jesus, eu confio na sua palavra, e de maneira inacreditável ele me encheu de paz e de coragem quando eu estava triste e quebrado. Num dos momentos mais duros até aqui, tirando as minhas dores pessoais, foi ver meu pai partir, e mesmo naquele momento ele me deu coragem para pregar a palavra. Tinha 2 pastores lá no dia, e meu irmão queria me poupar. Aí ele falou: eu falei com eles para eles fazerem, para deixar você quietinho. Não, eu falei assim: eu vou falar. E Deus estava lá, Deus compareceu. Porque eu sei que se eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer, porque tu estás comigo, sua vara e seu cajado me consolam. Então, quem é Jesus para você, querido? Essa resposta não pode ser dado por outro. O seu Jesus não pode ser o Jesus dos livros. Os livros ajudam. O seu Jesus não pode ser o Jesus do pastor da sua igreja. O seu Jesus não pode ser o Jesus do seu vizinho crente. O seu Jesus não pode ser o Jesus do profeta. O seu Jesus tem que ser o seu Jesus, que está com você no barco. E os discípulos olharam e disseram: quem é este? Você precisa saber quem é Jesus. Quem é Jesus para você?
Como é que eu faço para saber, pastor? Não perca culto, não perca IC. Conheça a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Ore muito. Não tem outro caminho para você conhecer Jesus melhor do que a palavra dele. Segundo, se você quer vencer qualquer tempestade na sua vida, apoie a sua vida e tudo que você faz sobre a promessa de Deus. Apoie sua vida e tudo que você faz sobre a promessa de Deus. Só Deus pode cumprir qualquer promessa. Nenhum homem, nenhuma mulher, por mais poderoso que seja, por mais dinheiro que possua, não tem capacidade de cumprir todas as suas promessas. Nós somos seres limitados. Sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, sua conta bancária, sua empresa. E às vezes Deus permite certas chacoalhadas na vida da gente, tempestades na vida da gente. A gente perde esposa, perde pai, perde marido, perde filho. Deus permite que essas coisas aconteçam. A gente perde dinheiro, perde empresa, perde amizades. E Deus permite essas coisas para que você ouça uma voz dizendo para você: não ponha confiança nas coisas dos homens e nem nos homens. Só eu posso cumprir todas as promessas. A gente precisa aprender a confiar só em Deus. A gente precisa aprender a fazer de Deus, só dele, a nossa alegria, fonte de vida e de paz. A palavra de Deus diz aí no versículo de número 25, veja, no versículo 22, Jesus deu uma ordem, não deu? Olha lá. Ora, aconteceu um certo dia que ele entrou no barco com os discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. Diga. 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 Vocês falem para eles ouçam. Agora vocês falam para os outros lá. Jesus disse: vamos ou não vamos? Só que entre a palavra de Jesus e o outro lado, tinha uma tempestade. Entre a promessa de Deus e a posse da promessa de Deus, tem muitas tempestades. Entre a promessa de Deus, entre a palavra de Deus, entre a sua fé na palavra e a posse da promessa, às vezes tem tempestade. Mas você e eu precisamos aprender a confiar em uma coisa só, na promessa de Deus. No versículo 26, começa dizendo assim: chegando do outro lado, diga. No versículo 22 eles disseram: vamos para o outro lado. No versículo 26 diz que chegando do outro lado. Eles passaram a tempestade e chegaram do outro lado. Por quê? Porque Jesus disse: vamos. Quando Jesus diz vamos para você, não importa o que aconteça, você vai. Se você tiver uma palavra de Deus para a sua vida profissional, se tiver uma palavra de Deus para a sua vida conjugal, se você tiver uma palavra de Deus para a sua vida familiar, se você tiver uma palavra de Deus para qualquer situação, uma promessa, você tem que se colocar em cima dela e confiar com fé, porque fiel é o que prometeu e Ele também vai fazer. Quando Jesus diz vamos, mesmo que tenha tempestade no meio do caminho, você precisa. O que você precisa para tornar sua vida diferente e vencer as batalhas? Não é de mais dinheiro. Talvez você ache que precise de mais dinheiro, mas o que você precisa mesmo é ter uma palavra de Deus. O que você precisa mesmo é de uma promessa de Deus. Eu preciso de uma promessa de Deus no meio das minhas lutas. Não acredite que você precise de mais isso, ou mais aquilo, ou aquela influência, ou aquela pessoa. Eu e você precisamos é de uma palavra de Deus, de uma voz de Deus, de uma promessa de Deus. Porque quando Jesus disse, vamos do outro lado, pode ter certeza
que Ele vai você para o outro lado, vai levar sua família para o outro lado, vai levar seus filhos para o outro lado, vai levar sua saúde para o outro lado, vai levar sua empresa para o outro lado, vai levar sua vida financeira para o outro lado. Você vai vencer as tempestades, mas depende se você confia na palavra. A gente às vezes esquece e a gente começa a fazer um monte de contas como é que a gente vai sair das enrascadas e das tempestades. Pare de fazer contas e ore mais. Busque a palavra, uma palavra para a sua vida. E quando Deus te der uma palavra, fica firme nela, porque Ele vai levar a sua vida do outro lado. Terceiro, faça parte do grupo de pessoas. Faça parte de um grupo de pessoas com a mesma missão e com o mesmo propósito de Cristo. Não adianta, gente. Você quer vencer qualquer tempestade? Entenda isso de uma vez por todas. Eu e você precisamos fazer parte de um grupo de pessoas que estão cumprindo a mesma missão e propósito de Cristo. Verso 22, leia lá o verso 22. O que diz o verso 22? Ora, aconteceu num certo dia que ele entrou no barco com seus... Veja, quem é que estava no barco? Não, quem é que estava no barco? Quem é que estava no barco? Jesus e seus discípulos. Quem estava no barco? Eu quero vencer qualquer situação na minha vida, mas você está no barco com Jesus e seus discípulos? Eu quero vencer qualquer luta, mas você está no barco com Jesus e seus discípulos? Ou você vive uma vida isolada? Ou você vive uma vida sozinha? Ou você não sabe quem é quem na igreja? O jeito de vencer qualquer tempestade na vida é fazer parte de um grupo de pessoas que estão comprometidos com a missão e com o propósito de Cristo. Sabe, deixa eu dizer, missão e propósito da sua vida pessoal, você faz. Ganhar dinheiro, comprar casa, viajar, melhorar de vida, isso você faz sozinho. Faz com a equipe de trabalho na sua empresa. Faz com a equipe de trabalho onde você trabalha. Correr atrás das suas coisas pessoais, você faz sozinho. Mas se de verdade eu e você queremos vencer qualquer tempestade, nós precisamos estar no barco, num grupo de pessoas que estão fazendo a missão e o propósito de Jesus. Faz sentido isso, sim ou não? Gente, é lá que a coisa pega. É lá que a gente é fortalecido e transformado em vencedor, é no barco com os discípulos e Jesus. O que você está fazendo com a sua vida durante a semana? Só vem no culto uma vez ou você faz parte do grupo de discípulos? Não precisa me responder, pense. Como é que eu faço parte de um grupo de discípulos que tem Jesus no barco? Se envolva com a sua igreja. O que o seu pastor fala na igreja, faça. Se a sua igreja, que você elegeu como sua igreja, valoriza os cultos e os trabalhos na casa, a igreja em casa, faça parte da igreja em casa. Você precisa estar junto. Trabalhe no ministério com as pessoas. Se ofereça. Faça o que tiver que ser feito, mas faça parte de um grupo de pessoas que estão cumprindo a missão e o propósito de Cristo. Porque acalmar a tempestade é para quem está junto no barco. Amém? Sim ou não? Quarto. Cuidado com a fé triunfalista. Vou explicar. Cuidado com a fé triunfalista. O que é uma fé triunfalista? Fé triunfalista é aquela que não aceita problemas na vida só porque tem Jesus.
Ah, a gente escuta por aí, né? Tem uma igreja até que tem uma placa assim na porta da igreja, não vou falar qual é, talvez vocês saibam, na hora que eu falar a frase, mas tem uma igreja que tem uma faixa assim na porta da igreja. Quer parar de sofrer, entra aqui. Como se, e depois que eu entro, e de verdade, Jesus, ele faz a gente parar de sofrer. É verdade. Mas não significa que você nunca mais terá sofrimento. A vida com Jesus não significa que você nunca mais terá sofrimento. A vida com Jesus significa que Ele vai estar com você no meio da sua dor. Ele vai estar com a gente no meio da dor da gente. A gente pode falir, a gente pode perder pessoas, a gente pode ficar perdido sem saber o que fazer, a gente pode perder emprego, a gente pode ficar doente, mas em todas essas coisas, Ele vai estar com a gente e abençoando e cuidando da gente. Então, cuidado com essa fé de YouTube, cuidado com essa fé de palestrante, cuidado com essa fé de coach, cuidado com fé de influencer, que quer mais é ganhar seguidor do que pregar a verdade. A vida com Jesus não é uma vida sem problema. O próprio Cristo disse: quem conhece me segue. No mundo tereis tempestades. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Então eu tenho que entender que a minha fé com Jesus não impede as tempestades no meu barco. Jesus estava com os discípulos no barco e a tempestade aconteceu lá. Discípulo de Jesus e o próprio Cristo. E a tempestade bateu no barco. Quando a tempestade bater no seu barco, você precisa de Jesus e dos discípulos. Quinto, isso é muito importante, mantenha a sua fé, mas não é só mantenha, desenvolva a sua fé nele. Mantenha e desenvolva, mantenha e cresça. Por quê? Porque no verso de número 25, depois que Jesus acalmou a tempestade, foi a vez de Jesus fazer uma pergunta para os discípulos. Os discípulos fizeram uma pergunta: quem é este? Mas agora Jesus tem uma pergunta para os discípulos: onde está a vossa fé? Se eles ficaram admirados que Jesus deu ordem para o vento e para a água e para a onda, Jesus ficou admirado porque eles estavam cheios de medo. Quando você fica cheio de medo, você só vai ouvir uma coisa da boca de Cristo. Eu só vou ouvir uma coisa da boca de Jesus: onde é que está a sua fé? Procura aí sua fé, se está dentro da bolsa, minha irmã. Procura aí, se está dentro da carteira. Eu tenho, a jaqueta tem um monte de bolsa. Espera aí, deixa eu ver se minha fé está aqui. Tem um celular. Aonde está a sua fé? A sua fé não pode ficar guardada na gaveta, junto com a Bíblia. Fé e Bíblia na gaveta é igual derrota na tempestade. Fé e Bíblia na gaveta é igual derrota na tempestade. Fé e Bíblia no coração é igual vitória sobre qualquer tempestade. Faça a sua escolha. Faça a sua escolha. Porque virá tempestade. Isso é uma questão certa. A tempestade virá. Eu gostaria que não viesse, mas ela virá. Já veio e virão outras. Fé e Bíblia na gaveta é igual derrota na tempestade. Fé e Bíblia no coração e na mente é igual vencer qualquer tempestade. Faça a sua escolha. Sexto, não confie nas suas experiências do passado. Não confie que só porque você sabe alguma coisa que você aprendeu lá atrás vai servir para a tempestade da frente. O que você e eu aprendemos lá atrás serviu lá atrás. Não vale mais. Agora você tem que ter uma coisa nova. Uma coisa fresca do Espírito Santo dentro do coração. Uma palavra quente.
uma fé viva. Versículo 24 diz assim, verso 24, diz: E chegando-se a ele o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando, repreendeu a fúria do vento e do mar. Olha só, você sabe quem é que estava no barco? Os discípulos. Mas você sabe quem eram os discípulos? Por exemplo, qual era a profissão de Pedro, João e Tiago? O que eles eram? Pescadores. Pedro, João, eram 12. Dos 12, pelo menos 3, eu acho que tinha mais, mas pelo menos 3 eram pescadores. E aonde eles estavam na hora da tempestade? No barco. E por que estavam com medo? Não é pescador? Quando as coisas pegam no meio da tempestade, não importa se você é pescador ou não, busque Deus. Quando a tempestade bate na vida, não importa quem você é, o que você já aprendeu lá atrás, busque Jesus. Eles eram pescadores, mas eles foram lá buscar Jesus. Senhor, eu já vi tempestade, mas essa aqui está difícil, ajuda a gente. E Jesus ajuda. Então aprenda isso, se você quer vencer qualquer tempestade na sua vida, não confie no que você aprendeu lá atrás, no passado. Aprenda coisas novas, frescas, quentes do Espírito Santo. Nesse ponto, deixa eu falar uma coisa. O que você prefere? Aqueles que preferem a opção A vão levantar a mão. Aqueles que preferem a opção B vão levantar a mão. Quantos preferem pão quentinho na padaria, que a manteiga derrete? Levante a mão. Quem prefere pão quentinho? Levante a mão bem alto para eu saber. Opa! Quem prefere pão xoxo, murcho, frio, num dia de inverno, de julho, que você passa a manteiga e esfarela o miolo, a manteiga rola em cima do miolo, não derrete, ela rola, arranca o miolo junto. Você falou, raio, eu queria tanto um pão quente. Quantos preferem pão murcho? Do dia anterior? Ninguém. Tem gente que gosta de pão murcho. Você gosta de pão murcho? Azar é seu, Ricardo. Estou brincando, não se trata de pão, na verdade, né? O pão quente é mais preferido do que para todo mundo. Eu e você precisamos confiar no pão quente que vem do céu. Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. Jesus é o pão quente que desce do céu. Você sabe que quando Deus tirou o povo do Egito, Deus fez chover maná. Maná era como se fosse um pãozinho pequeno, com um sabor maravilhoso. Mas Deus disse uma coisa para eles: não guarde o pão de um dia para o outro. Por quê? Porque Deus tem pão fresco para nós todo dia. Deus tem pão quente para a gente todo dia. Mas e se você não sair da barraca e for pegar? Se você não sair da barraca da sua vida, da sua tempestade, se você não for buscar o pão, você vai comer pão velho. Aí você não vai precisar nem de dente mais, arranca os dentes, fica com dentadura, aí você chupa o pão, molha no leite. Deus tem pão quente para nós, meus irmãos. Não confie na sua experiência. Provérbios diz assim, Provérbios capítulo 3, não precisa abrir não, mas diz assim, deixa eu buscar na minha memória. Provérbios 5, por que você acha que é 5 ousado? Você conhece? E o que diz o Provérbios 5? Agora já começou, vai até o fim. Não confie, começa não confie, mas confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no seu próprio entendimento. Uma salva de palmas para o Ian. A Bíblia está cheia de textos que diz para a gente não confiar em um monte de coisa. Não confie no dinheiro, não confie no homem, não confie no conhecimento, no entendimento, na sabedoria, não confie em quem não crê em Cristo. Tem um monte de coisa que você não deve confiar. Mas tem uma coisa que você pode confiar com certeza, de olho fechado, de olho aberto, de jeito que for. É no Senhor e na sua palavra, porque Ele é fiel.
Sétimo e último. Sétimo. Esse aqui, para a gente fechar, é bom demais. Quando Deus parece que está dormindo no meio da sua tempestade. Oh, sensação difícil essa. Quando Deus parece indiferente. A gente ora, a gente vai no culto, a gente vai na IC. Se tivesse 3 cultos de domingo, iria nos 3 por causa da dor. Quanto mais dificuldade, mais a pessoa busca, né? Você entende por que Deus permite dificuldade, malandro? Malandra. Porque a gente só busca quando dói. Já te contei a história do cachorro? Alguns aqui já sabem. O sujeito saiu para correr. Conhece essa história? Não? Já contei aqui, hein? O sujeito saiu para correr. Com essa história eu vou fechar. O sujeito saiu para correr, para fazer a corridinha dele. E ele acordou animado. Falou, vou correr muito hoje. Encheu aquela garrafinha de água. Falou, vou correr. E foi mesmo. Correu o dobro para ir. Na volta ele cansou. Além de cansar, acabou a água. Acabou a água. Aí ele foi andando e viu uma casa com o portãozinho baixo, gramadão, uma casa com a varanda, um senhorzinho sentado num banquinho com um cachorro do lado. Bateu, o senhor veio e falou, explicou a situação. Falou, acabou minha água, eu corri muito. E explicou. O senhor pode me dar um pouco d'água? Falei, entra aí, abriu o portãozinho, entrou, foi lá perto da varanda. Quando chegou perto da varanda, do lado da cadeira do senhorzinho assim, tinha um tapete, aqueles tapetes de ferro, né? E o cachorro estava deitado em cima. O cachorro estava deitado em cima do tapete. E o cachorro gemia, não parava de gemer. Eu vou fazer o cachorro gemendo, tá? Eu tenho certeza que o Quincas faria melhor que eu, não é, Simone? Geme aí, cachorrão. Nossa, cachorro velho e rouco. Cachorro grande. Não é tão grande assim, não. Mas olha só o que acontece. E o cachorro não parava de gemer. O homem foi buscar água e o sujeito ficou intrigado. Falou, por que o cachorro não para de gemer? Aí quando o senhor trouxe a garrafa para ele, ele tomou um gole que estava com sede. Aí ele não aguentou. Não aguentou e perguntou, escuta, por que o cachorro está gemendo? Ele falou assim, porque ele está com dor. Eu falei, é mesmo, coitado. O que está acontecendo? O cachorro está com dor? Eu falei assim, está vendo aquele tapete lá? Aquele tapete, aquele tapete velho, era do meu bisavô. E aquele tapete, aquele de limpar o barro da bota. E de tanto limpar o barro, aquela chapa de ferro foi levantando pontas. E as pontas são afiadas. Ele deita naquele tapete desde pequenininho. Só que pequenininho não machucava. Agora, ele deita lá todo dia. E ele deita, agora ele está mais velho, ele fica mais tempo lá. Está sofrendo lá em cima daquelas pontas do tapete. Aí o cara perguntou, né? Falou, pera um pouquinho. Mas por que ele não sai do tapete? Por que ele não levanta se está machucando? Aí o senhor olhou para ele e falou assim, porque não está doendo o suficiente. Às vezes a gente não levanta de onde está, porque não está doendo o suficiente. Deus às vezes permite certas dores para a gente levantar e buscar a Deus. Quer saber, irmão? Às vezes parece que Deus está dormindo no barco. A Bíblia diz aí nesse texto que Jesus estava dormindo. O temporal se levantou, o vento soprou, os discípulos ficaram com medo, o barco estava enchendo de água e Jesus estava dormindo. Às vezes, parece que Deus está roncando e a gente está lá sofrendo. O que a gente tem que fazer nessa hora? Não basta buscar a Deus do mesmo jeito que você busca quando tudo vai bem. Quando a coisa aperta, acorde Deus. Se é que você me entende. Quando a tempestade bate forte, chacoalha Deus. Deixa eu dizer, Deus nunca dorme. A Bíblia diz que Deus não dorme. Mas significa que você vai clamar como se Ele estivesse dormindo. Nós temos que orar a Deus e buscar o Senhor como se Ele estivesse dormindo. A Bíblia diz em Isaías 40 que o nosso Deus não dorme. Mas Ele espera que você busque a Deus como se Ele estivesse dormindo. Busque, busque. Eles foram até Jesus e o despertaram. Mestre, mestre, nós vamos perecer.
Se Jesus estiver no bar com você, na sua empresa, no seu negócio, na sua casa, na sua saúde, na sua vida, no seu ministério, você nunca vai perecer. Nunca vai perecer. É só clamar, Ele vai se levantar e vai levar sua vida para o outro lado. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Ei, Deus! Vamos ficar de pé. Pode parar aqui, ó. 10 horas depois. Deus abençoe.